Chegamos hoje no mês mais aguardado de 2024, o famoso Uptober, que historicamente tende a entregar velas muito verdes e muito favoráveis ao Bitcoin e para todo o mercado de renda variável. No entanto, já no seu primeiro dia do mês, ele vem decepcionando muita gente e trazendo uma ação de preço muito negativa, onde o Bitcoin viu seu preço despencar de 65 mil dólares até a casa dos 60 e uns quebrados que estamos nesse momento. Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar quais são os principais fatores que motivaram essa queda e se, claro, continuaremos a ver quedas nos próximos dias ou poderemos ver de fato o Uptober tomando conta aí das próximas semanas. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, direto ao que interessa, para a gente tratar, é claro, sobre os principais fatores que vêm motivando essa queda no primeiro dia de um mês que historicamente entrega um rendimento muito positivo no mercado de renda variável, não só no mercado cripto, mas sim também dentro dos principais índices da Bolsa Norte-Americana. Estamos falando de S&P, Nasdaq e etc. Mas hoje, no dia 1º, o porquê a gente está enxergando aí uma forte vela vermelha no Bitcoin, como também em demais mercados. Um dos principais fatores é esse aqui, a questão guerra, a questão geopolítica, que, claro, sempre esteve presente, hoje aflorou um pouco mais, e como a gente sabe, a mídia é muito importante, a gente tem todo um sentimento, né, de temor, de guerra, de terceira guerra mundial, onde a gente vê aqui o Irã lançando mísseis contra Israel, e então Israel prometendo certa vingança. Então, normalmente, quando a gente vê um cenário de guerra, quando a gente vê um cenário de incerteza, um cenário turbulento, os mercados de renda variável geralmente costumam apontar para baixo. E em contrapartida, o ouro geralmente aponta para cima, e foi inclusive o que aconteceu no dia de hoje. Combinado a isso, ontem, na segunda-feira, vimos falas importantes do Jerome Powell, presidente do Fed. Ele, que sempre tem aquela missão de ser vago nas suas falas, deixou, de certa forma, uma pista de que o Fed deve reduzir o ritmo de corte de juros para 0,25, dizendo que não há pressa para reduzir as taxas. O mercado, que nas últimas semanas, nos últimos dias, vinha precificando mais um corte de meio ponto percentual na reunião do dia 7 de novembro, com as últimas falas do Jerome Powell na tarde de ontem, segunda-feira, é claro que diminuiu as probabilidades de vermos um novo corte de 0,5%, o que para o mercado de renda variável tende a ser uma medida de estímulo, tende a ser positivo. Se o estímulo tende a ser menor, é natural que o mercado tenda a reagir de uma maneira também menos radical, positivamente falando, ou seja, o mercado identifica que nesse momento um corte de 0,25 não seria tão bom assim para os principais índices da Bolsa Norte-Americana, como também para o Bitcoin. Então, os investidores de risco entenderam que isso aqui foi negativo e foi mais um dos fatores aí que trouxe essa queda nessa segunda e, claro, nessa terça-feira. E para culminar tudo isso, para a gente completar o terceiro e último fator que trouxe essa eventual queda, além dessas falas do Jerome Powell, que confirmaram para a gente uma menor probabilidade de meio ponto de corte durante o mês que vem, durante o dia 7 de novembro, além disso, hoje, dentro do calendário econômico, vimos o report de alguns dados importantes, como, por exemplo, os JOLTS. Como a gente sabe, eu falei nesse último domingo, um vídeo aberto aqui para vocês, estamos na semana de bateria de dados relacionados ao mercado de trabalho norte-americano, onde terça-feira, hoje, vimos os JOLTS, amanhã veremos o ADP, conhecido como prévia do payroll, na quinta-feira, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, e sexta-feira, o grande e tão aguardado payroll, juntamente com o ganho médio por hora e, claro, a taxa de desemprego norte-americana. Hoje, nessa terça-feira, vimos um primeiro dessa bateria de dados relacionados a esse pilar da economia que veio muito positivo. A gente viu aqui ofertas de emprego, traduzido como a demanda por trabalhadores nos Estados Unidos, ficando bem acima das expectativas, contrariando as projeções do mercado. O mercado tinha a identificação de que o mercado de trabalho norte-americano estava desaquecido, estava passando por períodos turbulentos, e esse dado, forte da forma que veio, que inclusive não vem dessa forma há alguns meses, aponta para a gente um certo equilíbrio dentro do mercado de trabalho norte-americano ou possivelmente um crescimento de curtíssimo prazo. E esse dado, dessa forma, diminui ainda mais as probabilidades de um eventual novo corte de 0,5% à taxa básica norte-americana, porque ele manda um sinal para o Fed. Bom, se vocês estão travando, né, uma batalha contra o mercado de trabalho, contra a inflação, onde você precisa manter a inflação desacelerada dentro do equilíbrio
e ao mesmo tempo aquecer o mercado de trabalho com as medidas de estímulos, fique tranquilo porque você agora pode trazer estímulos menores, porque o mercado de trabalho começa a dar sinais de que está aquecendo, ou seja, esse dado mostrou para a gente um certo aquecimento desse pilar da economia e então manda um sinal verde para o Fed de que eles não precisam ser tão duros e radicais assim em relação às suas políticas monetárias, que possivelmente uma política monetária um pouco mais desacelerada, num ritmo um pouco mais lento, com corte de juros de 0,25 em novembro, de 0,25 em dezembro, pode ser sim um caminho a se percorrer para então atingir o tão sonhado soft landing, né, o pouso suave, como a gente comenta. Como já falamos também nesse vídeo, veremos amanhã o ADP, que é muito importante, traduz para a gente como se fosse uma prévia do payroll que será divulgado na sexta-feira, e não só isso, quinta-feira pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado divulgado todas as semanas no mesmo dia, também dá uma noção para a gente, antes mesmo do payroll ser divulgado, em que estágio se encontra o mercado de trabalho norte-americano. Portanto, apenas resumindo para vocês, 3 fatores contribuem demais aí para esse início de mês de outubro de quedas, são eles, essa guerra, obviamente que ninguém tem como prever quando países vão enviar mísseis ou não, isso tende a trazer um sentimento negativo aos mercados. Vimos as falas do Jeremy Powell indicando, né, um ritmo mais desacelerado de corte de juros, o que significa menos incrementos à economia, o que traduz para a gente um mercado de renda variável menos acelerado e, por fim, e não menos importante, dados de mercado de trabalho se mostrando robustos, o que diminuem as chances de corte de juros mais acelerados, como até mesmo Jeremy Powell falou durante ontem, segunda-feira. Entrando com vocês agora nessa segunda parte do vídeo, ainda complementando, falando sobre October, né, e fundamentos históricos sobre os mercados. Achei isso aqui bem interessante dentro daquela rede social que ainda continua proibida aqui no Brasil, que mostra pra gente que, historicamente, nunca houveram 9 meses tão positivos nos Estados Unidos desde 1952 do que o ano de 2024. E estamos falando em anos de eleição e o retorno da SAP nos Estados Unidos. Ou seja, durante mais ou menos ali 76 anos, desde 1950 a 2024, o ano atual, o ano eleitoral, é o melhor ano de entrega de rendimento do principal índice da Bolsa Norte-Americana da história. O que mostra pra gente que o mercado acionário nos Estados Unidos está em altas históricas e, a depender da forma que os dados econômicos forem divulgados no decorrer desse mês de outubro, como também, é claro, o que a gente for acompanhar dentro dos principais monitores em relação ao possível presidente nos Estados Unidos a ser eleito no início de novembro, a gente pode ver a continuação dessa entrega ainda mais verde para o principal índice da Bolsa Norte-Americana, historicamente falando. Ou seja, um dado que chama muita atenção, estamos falando de 7 décadas aqui, e é o melhor ano já visto eleitoral de entrega de rendimentos. E é claro que os fatores externos tendem a contribuir para o andamento do Bitcoin nesse Uptober, que começou mais como Downtober do que de fato Uptober, mas a gente pode analisar como funcionou o final do mês de setembro. A gente terminou aqui com 8 dias de inflows dentro dos principais ETFs de Bitcoin, o que mostra pra gente que os investidores institucionais continuam comprando, como por exemplo a BlackRock, entendendo que historicamente o mês de outubro entrega um rendimento muito favorável. Essas compras podem continuar acontecendo e podem ser um dos grandes fatores a contribuírem para essa eventual alta no mês 10 desse ano. E por fim, e não menos importante, a gente sabe que historicamente o último quarto do ano entrega pro Bitcoin rendimentos muito favoráveis. A gente vê aqui as médias de cada mês. Setembro geralmente é um mês vermelho. Nesse último mês de setembro vimos o melhor setembro da história do Bitcoin. E aí a gente entra naqueles últimos 3 meses do ano, onde a galera no mercado cripto costuma brincar de Uptober, Moonvember e Bullsember, né? Os 3 meses ali que geralmente trazem velas verdes e positivas ao mercado dos criptoativos. Então, o nosso curto vídeo de hoje de atualizações, macro, como também, é claro, com os principais fatores que trouxeram essa eventual queda no primeiro dia do mês, está entregue. Eu espero que você tenha ficado comigo aqui até o final. Se gostou das informações, deixa o seu like, um comentário é muito bem-vindo e eu encontro vocês nessa live que vamos fazer nessa próxima quinta-feira para comentar um pouquinho sobre os dados de quarta, como também de quinta, live que eu vou fazer com o meu querido Mário, aberta aqui com vocês no nosso canal do YouTube. Fico por aqui e encontro vocês lá.